Olá, gente, tudo bem? Me chamo Liane Alves, sou professora de Química do SEI e o tema da nossa aula de hoje é funções orgânicas. Gente, sempre na prova de Química pode aparecer sim, com certeza, aquela substância com várias funções orgânicas e pedir para você identificar quais são as funções orgânicas que tem naquela substância. E aí, você vai se desesperar? Vai morrer? Claro que não. Você vai lembrar e vai arrasar na prova. E aí, independente das funções ser orgânica ou inorgânica, vamos lembrar o que é uma função química. Uma função química é uma substância que vai apresentar uma similaridade na sua estrutura química. E a partir dessa similaridade na sua estrutura química, vai apresentar também semelhanças nas propriedades químicas. E aí, pegando as funções, de fato, agora, orgânicas, a gente tem essas variadas funções orgânicas que a gente pode dividir entre funções oxigenadas, nitrogenadas e sulfuradas. Mas a gente não pode esquecer dos hidrocarbonetos lá, daquelas substâncias que são formadas apenas por carbono e hidrogênio. Liane, mas eles podem ser chamados de funções orgânicas? Ora, ele está dentro do conceito de função química. O que é uma função química? Acabei de falar que são substâncias que apresentam similaridades na estrutura, similaridades estruturais. Então, os hidrocarbonetos apresentam similaridades estruturais, que são compostos por carbono e hidrogênio. Vamos lembrar, né, bem rapidinho, sobre quais são os tipos de hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos, alcadienos e os aromáticos. E aí lembra que a aromaticidade ela vai estar relacionada com a regra de Huckel, 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons π, beleza? E aí, gente, concentrando aqui nas funções oxigenadas, já tá falando, né? Tem oxigênio no processo. Então, nós temos aqui as funções oxigenadas que vão do álcool até o anidrido, certo? Então, álcool tem hidroxila em uma cadeia carbônica. Normalmente eu vou chamar aqui, né, cadeia carbônica por R, porque pode ser uma cadeia carbônica longa, uma cadeia carbônica aberta ou uma cadeia carbônica, né, cíclica. Enfim, eu vou chamar aqui de R, que vocês, né, também já conhecem esse R. Fenol é quando eu tenho a hidroxila ligado a um benzeno, que é um aromático. Éter é quando eu tenho esse heteroátomo, esse oxigênio entre cadeias carbônicas, ou seja, entre carbonos. Enol, aí a gente tem que pegar a principal diferença. Não confundam álcool com enol, é drástico confundir isso, tá, galera? Enol é quando a gente tem a hidroxila ligada a um carbono sp2, beleza? Lembra lá também das hibridizações do carbono. E aí, ó, a partir deste jovem aqui chamado aldeído, a gente tem uma estrutura na substância que logo você vai conseguir relacionar, que é o C-dupla-O, que a gente chama de carbonila. Então, a gente já começa as funções orgânicas com compostos carbonilados. Então, aldeído, eu tenho a carbonila, e de um lado dela uma cadeia carbônica, do outro hidrogênio. Qual é a diferença desse aldeído para uma cetona? É que na cetona eu não tenho hidrogênio. Do lado do hidrogênio, né, do aldeído, eu tenho outra cadeia carbônica. Então, cetona, eu tenho a carbonila de um lado, cadeia carbônica, de um outro, cadeia carbônica. Ácido carboxílico. Tenho a carbonila, de um lado cadeia carbônica e do outro lado a hidroxila, tá? Ácido carboxílico. E aí, gente, todo ácido, né, ele vai sofrer ionização. Então, pela
perda desse hidrogênio, existem essas substâncias aqui, ó, até o anidrido que eu coloquei, que são os derivados dessa reação da perda do hidrogênio. Então, o cloreto de ácido carboxílico, o sal de ácido carboxílico, o éster, o anidrido e até a amida são derivados do ácido carboxílico, tá? Não esquece. E aí, gente, nós temos também aqui as funções nitrogenadas. E aí, funções nitrogenadas vai ter o quê? Nitrogênio. Aminas é quando eu tenho nitrogênio ligado a cadeias carbônicas, a carbono, sp3. Amida, que é um derivado, né, do ácido carboxílico, a gente vai ter um nitrogênio ligado a carbonila, certo? É a principal diferença da amina para amida, é que a amida tem carbonila e a amina não tem, tá? Nitrocomposto, composto explosivo, nitrocomposto NO2, beleza? Nitrila, a gente tem aqui, ó, que a nitrila é quando o nitrogênio está fazendo a tripla ligação com o carbono. Diferença entre minas e amina é praticamente a diferença entre enol e álcool. E mina é quando nós temos nitrogênio ligado a um carbono sp2. Então, né, sempre tentar comparar a imina, nitrogênio ligado a carbono sp2, amina ligado a carbono sp3. Beleza? E aí, gente, fechando essa parte das funções nitrogenadas, a gente também não pode esquecer das funções sulfuradas, ou seja, aquelas que têm enxofre, aquelas que têm aquele cheirinho nada agradável, certo? Então, ó, ácido sulfônico, que eu vou ter esta forma aqui, ó, SO3H ligado a uma cadeia carbônica, os tióis, que é praticamente um álcool sem a hidroxila, né? A gente tem o SH no lugar da hidroxila. A gente tem, né, no caso aqui do O, eu tenho o enxofre. E aí eu tenho também as tionas, que é a mesma coisa de uma cetona. Ao invés do oxigênio, eu tenho o quê? O enxofre. E o tioéter também, que aí também, ao invés do oxigênio, eu vou ter o enxofre. E os sulfetos, que é quando o enxofre, né, está fazendo aqui o papel de um heteroátomo, está entre cadeias carbônicas. Beleza, gente? Então, viu a molécula orgânica na prova, não precisa se desesperar. Olha para ela e circula quais são as funções oxigenadas ou nitrogenadas, certo? Que estão naquela molécula. E vai tentando comparar e identificar quais são essas funções. Gente, então, espero que tenham gostado das dicas sobre funções orgânicas, certo? Espero também que continuem seguindo o nosso projeto e até lá!